Era uma noite chuvosa no interior do Brasil, na pequena cidade de Santa Clara, localizada nas encostas da Serra das Almas. A cidade era conhecida por sua atmosfera misteriosa e antiga, com igrejas centenárias e histórias sombrias de eventos sobrenaturais. Entre essas histórias, a lenda da freira amaldiçoada era uma das mais temidas. A freira amaldiçoada, conhecida como Irmã Valéria, era uma figura enigmática que havia vivido no convento do interior da cidade há séculos. Sua história dizia que, em uma época distante, ela foi possuída por uma entidade demoníaca conhecida como Valak, e seus atos malignos a levaram a ser excomungada e amaldiçoada. A história começou a se desenrolar quando uma jovem chamada Maria, uma estudante de história local, começou a investigar os eventos sobrenaturais que assombravam Santa Clara. Ela havia ouvido falar sobre a freira amaldiçoada e decidiu que essa lenda merecia ser estudada com mais profundidade. Maria visitou a cidade e começou a pesquisar em arquivos antigos e falar com os moradores locais em busca de informações sobre a freira amaldiçoada. Muitos tinham histórias para contar, mas ninguém parecia disposto a ajudá-la em sua busca. A superstição ainda corria forte na cidade, e a maioria dos moradores preferia não tocar no assunto. No entanto, Maria persistiu. Ela conheceu um historiador local chamado Eduardo, que, intrigado por sua determinação, concordou em ajudá-la. Juntos, começaram a descobrir detalhes sombrios sobre a freira amaldiçoada e sua ligação com a Serra das Almas. Maria também conheceu um padre chamado Padre Antônio, um homem corajoso que conhecia a lenda da freira e as ameaças que ela representava. Enquanto a investigação continuava, eventos estranhos começaram a ocorrer na cidade. Velas se apagavam misteriosamente, e vozes sussurrantes eram ouvidas durante a noite. Maria e Eduardo estavam cada vez mais convencidos de que algo maligno estava à espreita na Serra das Almas. Determinados a desvendar o mistério, Maria, Eduardo e Padre Antônio decidiram subir a serra e visitar o antigo convento abandonado, onde a freira amaldiçoada costumava viver. À medida que se aproximavam, o clima se tornava mais sombrio, e uma sensação de terror envolvia o grupo. Ao entrarem no convento, foram recebidos por uma visão aterrorizante. Velas acesas, quadros tortos e figuras de freiras antigas pareciam ganhar vida nas sombras. Passos silenciosos ecoavam pelos corredores, e os sussurros se tornavam cada vez mais intensos. Em um dos quartos, encontraram um diário antigo que pertencera à irmã Valéria. As páginas continham relatos perturbadores de sua possessão demoníaca e dos atos malignos que cometera. À medida que liam, a presença sombria da freira amaldiçoada parecia se intensificar ao seu redor. A jornada para descobrir a verdade se transformou em uma luta pela sobrevivência. Sombras sinistras perseguiram o grupo enquanto tentavam escapar do convento amaldiçoado. Padre Antônio começou a recitar preces antigas, mas o poder maligno da freira amaldiçoada era avassalador. Maria, Eduardo e Padre Antônio finalmente conseguiram sair do convento, mas a freira amaldiçoada continuava a persegui-los. Eles perceberam que a única maneira de acabar com a maldição era encontrar o local onde Valak havia sido convocado e realizar um exorcismo. A busca os levou ainda mais fundo na Serra das Almas, onde encontraram uma antiga cruz de pedra e um altar enigmático. No altar, descobriram um ícone religioso que servirá como portal para a possessão demoníaca. Padre Antônio começou o exorcismo, enquanto Maria e Eduardo mantinham a entidade afastada. A luta foi intensa, com ventos uivantes e relâmpagos iluminando o céu escuro.
O mal finalmente foi expulso da Serra das Almas, e a freira amaldiçoada desapareceu nas profundezas da noite. Com a maldição quebrada, a cidade de Santa Clara pôde finalmente respirar aliviada. Maria, Eduardo e Padre Antônio haviam enfrentado seus próprios medos e desvendado os segredos sombrios da lenda da freira amaldiçoada. Mas a Serra das Almas ainda mantinha muitos segredos não revelados, esperando serem descobertos por futuros aventureiros corajosos. A lenda da freira amaldiçoada se tornou mais uma história aterrorizante na história da cidade, lembrando a todos que o mal pode estar mais próximo do que imaginamos. Antes de continuarmos nessas histórias de arrepiar, que tal deixar seu like logo no início? Assim você já demonstra que está pronto para essa incrível jornada pelo suspense e mistério. Agora, prepare-se para sentir a adrenalina enquanto desvendamos os segredos ocultos. Vamos lá! A tranquilidade retornou a Santa Clara após a expulsão da freira amaldiçoada e de Valak da Serra das Almas. Maria, Eduardo e Padre Antônio se tornaram heróis locais por terem enfrentado o mal ancestral que aterrorizou a cidade por séculos. A população estava grata e aliviada, acreditando que o pesadelo havia terminado. No entanto, Maria não conseguiu esquecer o diário da irmã Valéria. Aquelas palavras perturbadoras ecoavam em sua mente, deixando-a inquieta. Ela não podia aceitar que a maldição tivesse sido completamente erradicada. A jovem pesquisadora sentia que algo estava incompleto, que a escuridão ainda pairava sobre a cidade. Maria voltou a consultar Eduardo e Padre Antônio, expressando suas preocupações. Embora ambos compartilhassem das apreensões de Maria, a ideia de enfrentar novamente a freira amaldiçoada e Valak era assustadora. Contudo, eles não podiam ignorar a possibilidade de a maldição ressurgir. Decidiram investigar a fundo a lenda da freira amaldiçoada, pesquisando textos antigos e documentos históricos da cidade. Descobriram que Valak havia sido exorcizado e aprisionado na Serra das Almas séculos atrás por um monge chamado Frei Gabriel. A lenda falava de uma chave que podia libertar Valak, mas os detalhes eram vagos. Determinados em pedir o retorno da entidade demoníaca, o trio partiu em busca da chave que aprisionava Valak. A pesquisa os levou a uma cripta escondida sob uma igreja antiga. Lá, encontraram um altar ornamentado com símbolos misteriosos e uma inscrição: "A chave do mal encontra-se no coração da penitência." Padre Antônio, familiarizado com os rituais antigos da igreja, percebeu que a chave da prisão de Valak deveria estar escondida em algum lugar na cripta. Com cautela, começaram a procurar, encontrando um relicário que continha um pequeno artefato dourado em forma de coração. Assim que Maria pegou o artefato, a cripta tremeu e as paredes pareciam ganhar vida. Uma voz sinistra ecoou no local, ameaçando que o mal jamais seria contido. Valak estava ciente de seus planos e não desistiria sem lutar. A batalha contra o mal estava prestes a recomeçar. O trio fugiu da cripta, trancando-a com a esperança de que Valak permaneceria aprisionado. Porém, sabiam que isso era temporário. Valak era uma força poderosa e maligna, e eles precisariam se preparar para um confronto final. Padre Antônio iniciou um treinamento rigoroso para Maria e Eduardo, preparando-os para enfrentar Valak e a freira amaldiçoada. Eles estudaram rituais de exorcismo e símbolos sagrados, buscando fortalecer suas defesas contra o mal. A cidade de Santa Clara, uma vez mais, estava à beira do terror iminente. Enquanto se preparavam, eventos sobrenaturais começaram a atormentar a cidade novamente. Sombras sinistras vagavam pelas ruas à noite,
e os moradores eram acometidos por pesadelos terríveis. A atmosfera de medo se instalou, e Maria, Eduardo e Padre Antônio sentiram o peso da responsabilidade de proteger a cidade. Finalmente, chegou o dia do confronto final. Valak e a freira amaldiçoada emergiram das sombras, desafiando os heróis da cidade. Uma batalha épica começou, com luz e escuridão colidindo. Maria, Eduardo e Padre Antônio enfrentaram o mal com coragem e determinação. O combate durou horas, e o resultado era incerto. Valak usava truques e ilusões para enfraquecer seus oponentes, enquanto a freira amaldiçoada buscava vingança com suas aparições fantasmagóricas. A cidade assistia a essa luta sobrenatural, orando por um milagre. No momento decisivo, Maria percebeu que a chave que aprisionava Valak era a própria fé. Reunindo sua determinação, ela recitou preces antigas, banindo Valak de volta à sua prisão. Com uma explosão de luz, a entidade demoníaca desapareceu, e a freira amaldiçoada perdeu seu poder. A paz finalmente retornou a Santa Clara. A cidade estava livre da maldição que a atormentara por séculos. Maria, Eduardo e Padre Antônio haviam triunfado sobre o mal, mas sabiam que a batalha contra a escuridão nunca seria completamente vencida. A lenda da freira amaldiçoada e de Valak persistiria como um lembrete de que a coragem e a fé podem superar qualquer desafio, por mais sombrio que seja. Santa Clara havia finalmente encontrado a paz após a derrota de Valak e a freira amaldiçoada, mas as cicatrizes da batalha sobrenatural deixaram uma marca indelével na cidade. A atmosfera de medo deu lugar à apreensão constante, com os moradores cientes de que o mal ainda poderia ressurgir. Maria, Eduardo e Padre Antônio haviam se tornado os guardiões secretos da cidade, prontos para enfrentar qualquer ameaça paranormal que surgisse. Ainda assim, a vida continuava, e eles tentavam voltar à normalidade. Maria, agora casada com Eduardo, esperava um filho, e a cidade encontrava força na esperança de um futuro melhor. Contudo, o passado sombrio da cidade não estava disposto a desaparecer completamente. Um dia, durante uma escavação para expandir uma escola, operários descobriram uma série de túneis e câmaras subterrâneas que datavam de séculos atrás. Eles encontraram inscrições e símbolos antigos que indicavam a presença de uma antiga ordem religiosa que havia operado secretamente em Santa Clara. Conforme a notícia se espalhou, Maria, Eduardo e Padre Antônio decidiram investigar esses túneis. Acreditavam que as descobertas poderiam estar ligadas à maldição que atormentara a cidade. Ao explorar as câmaras subterrâneas, depararam-se com relatos detalhados dos rituais realizados pela ordem e as tentativas de controlar a escuridão que ameaçava a cidade. Descobriram que a chave para conter o mal era uma série de artefatos antigos que a ordem havia escondido. Com essas relíquias, poderiam fortalecer as defesas da cidade e evitar que Valak e a freira amaldiçoada retornassem. No entanto, havia um problema: a localização desses artefatos estava perdida ao longo dos séculos. Decididos a proteger Santa Clara, Maria, Eduardo e Padre Antônio embarcaram em uma jornada perigosa em busca dos artefatos perdidos. Cada relíquia estava associada a um desafio sobrenatural, com armadilhas misteriosas e testes que colocariam à prova sua coragem e fé. O primeiro artefato era o Cálice da Luz, que dizia-se ser capaz de banir as trevas. Para encontrá-lo, seguiram pistas que os levaram a um antigo mosteiro nas colinas próximas. Lá, enfrentaram aparições fantasmagóricas de monges que haviam guardado o cálice por gerações.
Com fé e determinação, Maria, Eduardo e Padre Antônio conseguiram recuperar o cálice da luz. O próximo artefato, a Espada da Esperança, estava associado a um antigo guerreiro que havia lutado contra as forças das trevas. Seguiram pistas que os levaram a uma tumba escondida em um cemitério antigo. Enfrentaram criaturas sombrias e visões aterrorizantes, mas finalmente recuperaram a Espada da Esperança. O terceiro artefato, a Relíquia da Fé, estava ligado a uma sacerdotisa que sacrificou sua vida para proteger a cidade. Suas pistas os levaram a uma igreja abandonada no coração de Santa Clara. Enfrentaram assombrações e provaram sua fé, obtendo a Relíquia da Fé. Com os 3 artefatos em mãos, Maria, Eduardo e Padre Antônio fortaleceram as defesas da cidade. Realizaram rituais antigos que garantiam a proteção contra a escuridão. Santa Clara estava segura mais uma vez, mas a batalha contra o mal nunca terminaria verdadeiramente. A cidade continuou sua vida cotidiana, enquanto os segredos do passado eram guardados por aqueles que haviam enfrentado o mal. Maria, Eduardo e Padre Antônio sabiam que o legado da freira amaldiçoada e de Valak persistiria, pronto para testar a coragem de futuras gerações. Santa Clara havia aprendido que a escuridão estava sempre à espreita, e apenas a fé, a esperança e a coragem poderiam mantê-la à distância. Se gostou dessas histórias arrepiantes, não perca os próximos relatos de suspense e mistério. Siga nosso canal e ative o sininho de notificações para receber todas as atualizações em primeira mão. E não se esqueça de conferir o link abaixo para descobrir algo que pode mudar sua vida de maneira incrível. Clique agora e mergulhe em novas experiências. Sua curiosidade pode ser a chave para algo surpreendente.